Olá, camaradas. Hoje eu venho a vocês falar sobre um assunto que é um assunto muito interessante. Vocês veem claramente que eu estou fazendo o vídeo de uma forma diferente, mas é uma forma que será muito interessante. E hoje falarei sobre a Grande Cruzada contra o Islamismo, ou Guerra de Gog e Magog. Eu vou explicar a vocês por que eu venho abordar esse assunto. Eu venho abordar esse assunto exatamente porque os árabes, nos últimos anos, eles vêm sofrendo, assim, digamos, uma grande exclusão do mundo, porque vêm sendo encarados como os grandes homens ruins, os terroristas, os diabos. Mas por que isso? Eu vou dizer a vocês. Porque para que haja, assim, digamos, a nova ordem mundial, todo mundo sabe, né, que terá que haver uma última guerra, né? Israel terá que participar dessa guerra para que haja essa crise econômica. Só que Israel, no início do século XX, ele não existia. Você tinha exatamente um grande problema: como criar o Estado de Israel. Foi para isso que existiram as grandes cruzadas no final da Idade Média. Você vê a imagem aí das grandes cruzadas, para poder restabelecer novamente o Estado de Israel na área do Oriente Médio. Só que você tinha um grande problema: você tinha em seu lugar o Império Otomano, logo após o fim da Idade Moderna. Então tinha que se destruir o Império Otomano, e foi isso o que fez. Fizeram-se guerras como as guerras napoleônicas, as guerras da Crimeia dos russos contra os turcos, e aí só ao final da Primeira Guerra Mundial foi que conseguiu-se resgatar o Oriente Médio para se restabelecer o Estado de Israel. Bom, mas meus camaradas, não foi simples assim, porque os britânicos primeiro tiveram que tomar poder em parte nesta situação. E para tomar poder nesta situação, eles tiveram que estabelecer primeiro, após essa guerra que eles travaram, né, colônias ali perto de Israel. Através de uma coisa chamada Tratado de Balfour, eu acho, se não me engano, em 1917, começou a imigração judaica para a Palestina. Só que acontece, os palestinos jamais concordaram com isso. Você simplesmente chegou e invadiu um território que não pertencia a você mesmo. Então fez-se aí uma segunda guerra para que pudesse, havendo um suposto holocausto dos judeus, para que pudesse se estabelecer o problema dos judeus e de seu lar. Ou seja, tive que fazer uma guerra. E a Segunda Guerra Mundial trouxe aí essa questão judaica aí. Tanto é que Israel somente surgiu após a Segunda Guerra. Ele surgiu no ano de 1949. 1949, quando a ONU foi fundada e assumiu o problema de Israel. Só que o que acontece? Para estabelecer esse Estado de Israel, o objetivo principal era exatamente a existência de uma guerra. Aquele era um contexto de Guerra Fria e tudo mais. Lutava-se contra o socialismo. Inclusive, a igreja utilizou-se muito disso. Até durante a Idade Média, as cruzadas, ela apoiou o surgimento do Estado de Israel, porque são o povo de Deus, entende? Então, tinha que se trazer de volta o Estado de Israel, para que pudesse iniciar-se o plano. Inclusive, a Igreja Católica, né? Como você vê aí na imagem aí agora do Papa Pio, né? Se não me engano, o Papa Pio XII, vai aparecer a imagem aí, ou a imagem do Papa Pio XII, apoiou uma coisa chamada Grande Cruzada contra o bolchevismo. Ele aliado aos nazistas. Inclusive, o Papa anterior ao Pio XII, o Papa Pio IX, no caso Pio XI, ele foi o que estabeleceu um tratado com Mussolini, chamado Tratado de Latrão, o qual estabeleceu a fundação do Estado Independente do Vaticano. Ou seja, o Vaticano, a Igreja Católica hoje só tem o seu Estado devido a Benito Mussolini, o homem da divina providência, segundo Pio XI. Bom, no entanto, meus camaradas, seguindo com a questão aí da Grande Cruzada, o que foi que aconteceu? A Igreja Católica ajudou muito nessa questão aí da Segunda Guerra. Ela contribui com material humano, ideológico, social e político. Porque você vê que na Alemanha, por exemplo, Hitler só chega ao poder devido à ajuda do Partido Católico, liderado por Franz von Papen. Ele que lidera o Partido Católico para poder
a apoiar Hitler ao lado de conservadores e burgueses para chegar ao poder. E a partir disso, já tem já suas bases para poder lançar sua ideologia. E para isso, né, isso existiu devido a uma fobia, né, da igreja contra o comunismo, dizendo que o comunismo é do diabo, o comunismo ele é ruim, ele vai trazer a escravidão das pessoas e tal, e tal, e tal, e tal. Aquele discurso de sempre que se fazem. E para isso Hitler utilizou-se do Reichstag, né? Tacou fogo no Reichstag dizendo que foi culpa dos comunistas. Assim como o imperador Nero fez em Roma, pondo a culpa nos cristãos. Bom, mas a partir disso iniciou uma guerra contra o comunismo, né? Contra os comunistas. E foi a partir disso que a Igreja Católica apoiou Hitler em sua grande cruzada. A Igreja Cristã ainda apoiou a grande cruzada contra o bolchevismo na União Soviética, que matou mais de 20 milhões de pessoas. Milhões de pessoas russas, por ser mais preciso. Porque os russos eram tidos como pessoas inferiores, né, aos alemães, a raça ariana. E aí foi por isso que sustentou-se essa grande cruzada. Inclusive a igreja deu apoio ideológico com o Papa Pio XII e o seu discurso em 42. Esse aí que você está vendo aí é o Josef Tiso. Tiso foi ditador da Tchecoslováquia, ou então, se eu não me engano, ele governou a Iugoslávia. Ou então a Croácia. Foi um dos 3 países aí que ele governou durante a Segunda Guerra Mundial. Porque ele instaurou o fascismo. Josef Tiso era padre, assim como o Pavelić tinha ligações com a Igreja Católica na época que governava, se não me engano, ou a Sérvia ou a Croácia. Eu não me importa quem é que governava, mas eles são aliados católicos, e isso eles são, pode ter certeza. Meus camaradas, e isso segue, e a história segue. Você vê que as coisas vão chegando a um nível tão grande que você vê, aí por exemplo, a questão dos Estados Unidos hoje. Hoje os Estados Unidos possuem um poderio enorme e vão, assim, digamos, fazendo honrarias ao seu nome de besta que surgiu da Terra. Porque, para quem não sabe, né, depois eu vou fazer uma breve explicação sobre isso, ou no meu blog, ou em um vídeo falando sobre isso. Aí você vê uma charge, né, Estados Unidos, ele correndo atrás da Síria, porque eles querem derrubar todos os regimes do norte da África, porque a África e o Oriente Médio importam não só somente por serem países que possuem economicamente vias econômicas, que são países viáveis economicamente, meus camaradas. E você observa que a situação é bem terrível para aqueles lados ali, porque você vê uma clara e reta campanha que vem ocorrendo não só dentro dos Estados Unidos, como todas as nações do Ocidente, desde o fim da União Soviética em 1991, você vê que tem-se um novo adversário. Você tem a compra de briga com um novo adversário. Por que acontece? Tem que sempre estar em guerra com alguém. E essa guerra que você vê vem ocorrendo de 91 para cá contra os países árabes, contra todos os países árabes. Nós observamos o seguinte, olha só, Irã, Iraque, Kuwait, e aí depois, mais posteriormente, Afeganistão. E aí você vai vendo que são passos que vão levando economicamente somente a um objetivo. Há uma guerra, meus camaradas. Há uma guerra localizada lá. Tudo isso com o seu aliado Israel. Os Estados Unidos realmente vão tomando passos para tornar-se um regime autoritário. E você vê claramente a semelhança entre eles e os nazistas. A maior semelhança possuída entre ambos é a questão de ambos pegarem e fazerem, assim, digamos, uma grande queima de alguma coisa para poder pegar e botar a culpa em alguém. Veja, por exemplo, o 11 de setembro. O 11 de setembro é o maior exemplo disso, meus camaradas. Você queimou, você destruiu um monumento, assim, digamos, um monumento até, assim, digamos, bem forte, né? Que significa a força do país, o Empire State, né? Os dois prédios, as torres gêmeas, você destrói e você põe a culpa nos árabes, meus camaradas. Isso leva a uma comoção nacional de tal forma, meus camaradas, que qualquer um leva a pensar que qualquer coisa que os árabes façam é algo diabólico, é algo ruim, meus camaradas. Vocês veem, por exemplo, você tinha os mesmos, assim, digamos, os mesmos murmúrios de quando eram os movimentos missionários, por exemplo, dentro das igrejas, quando falam sobre os movimentos missionários lá fora,
dentro dos países comunistas o que falavam, porque matavam, porque torturavam, porque faziam isso, porque faziam aquilo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, dentro dos países. Você vê todas essas conversas fiadas falando sobre esses países lá dentro. E com os países árabes é a mesma coisa, meus camaradas. Isso tudo é para criar um jeito de pensar ideologicamente como se eles fossem os nossos inimigos, meus camaradas, aqueles a serem combatidos. E isso justifica invasões como a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão. Você vê Barack Obama, por exemplo, George Bush chamando, por exemplo, o líder iraquiano Saddam Hussein de Nabucodonosor e o Iraque de Babilônia. Você vê todas essas situações. Por quê? Porque Saddam Hussein queria realmente ressuscitar a Babilônia? Não, nada disso, meus camaradas. Ele queria, na verdade, ele só queria defender o país dele, assim, digamos, entre aspas, né? Porque ele tinha interesses dele, econômicos também. Mas ele defendia o Estado, o país do qual ele possuía. Ele defendia, entendeu? E como os Estados Unidos concordam com esse tipo de política, ele foi lá e simplesmente deletou, destruiu. Foi o que fizeram com Saddam Hussein. E aí eles vão fazer com o resto dos países árabes. Agora você olha o Oriente Médio, após a Primavera Árabe, atualmente, como é que eles se encontram? Vamos olhar, vamos dar uma olhada. Você vê que o único país aliado da Rússia, realmente aliado mesmo, no Oriente Médio que resta, é a Síria. Você vê ali a Síria, com a bandeirinha da Rússia, e você vê também o Irã. O Irã é aliado da Rússia? Mas ele é meio questionável, porque o Irã pratica uma política independente. Ele possui seu próprio programa nuclear, ele não tem necessariamente um aliado internacional, ele possui uma política internacional independente, para ser mais preciso. Ou terceiro mundista, como diria as pessoas lá do Tratado de Bandung, em 55. E os Estados Unidos, eles possuem, assim, digamos, duas bases aliadas. Eles possuem o Afeganistão e o Paquistão, e eles possuem toda a Península Arábica, inclusive Israel. Só não botei a bandeirinha de Israel aí, meus camaradas, porque a bandeirinha de Israel é a marionete dos Estados Unidos, então não preciso colocar necessariamente a bandeirinha de Israel. A única incógnita, interrogação que eu deixei aí foi a Turquia, meus camaradas. Por quê? Segundo aí os teóricos escatológicos, profetas, entre aspas, aí da grande guerra de Gog e Magog, os turcos, eles têm que pegar e eles têm que ser o grande incentivador desse renascimento do radicalismo islâmico. Eles que têm que reavivar os tempos do Império Otomano, reavivar a religião muçulmana, a fé na Sharia, a fé em Maomé e outras coisas aí parecidas. Só que, meus camaradas, você olha a seguinte situação. Você vê, a Turquia ela pratica uma política realmente imperialista e independente da Europa e dos Estados Unidos nos últimos anos. Por quê? Isso se deve porque a Turquia ela não foi aceita na União Europeia. Aí pergunta-se, por que a Turquia não foi aceita se a Turquia é considerada uma nação europeia? Porque a Turquia não é uma nação cristã, a Turquia é uma nação muçulmana. Todas as nações que fazem parte da União Europeia são nações católicas, nações europeias são nações católicas. Você vê Alemanha, França, Hungria, República Tcheca, você vê, são países que são, Croácia, a Sérvia não entrou por quê? Porque a Sérvia, a maioria é ortodoxa. Você vê, para isso tem que haver o ecumenismo. Aí você vê todas essas junções políticas, meus camaradas. Poucos percebem isso. E aí você vê essa junção. Realmente, meus camaradas, você observando ali a região, haverá uma guerra generalizada. Agora, se a Turquia vai começar guerreando, se ela vai arranjar aliados árabes, aí já é outros 500, aí já não tenho toda certeza. E se a guerra vai ser mundial, aí já não digo que vai ser guerra mundial, porque se for mundial vai acabar com todos os recursos. Então não vai valer a pena, não vai haver vencedores. Agora, se for uma guerra generalizada, há uma vantagem. Porque uma guerra generalizada causaria o quê? Causaria o caos no mundo inteiro, mesmo sendo generalizada naquela região. Porque você imagina, meus camaradas, ali naquela região, uma guerra generalizada entre todos os países daquela região ali envolvidos. Agora, os que estão hoje. Você vê, por exemplo, os Estados Unidos possuem uma indústria poderosa, sem contar a China, né? Que a China poderia intervir nesse conflito também. Possui uma indústria poderosa. O Irã é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. A Rússia está entre os 5 maiores exportadores. Os Estados Unidos importam petróleo. Você vê ali, a maior parte do petróleo importado do mundo ela vem do Oriente Médio. A Europa também importa petróleo.
É muito importante para a Europa, vital demais até, por assim dizer, a existência de petróleo, porque a maior parte da energia consumida dentro desses países, os países ricos, os países do primeiro mundo, é energia a partir de combustíveis fósseis, a partir de combustíveis fósseis, entre aspas, mas principalmente a partir do petróleo, porque o petróleo é um recurso natural em abundância no Oriente Médio. Você, se parar de importar petróleo, a coisa vai ficar feia, porque você vê que economicamente as coisas vão ficar feias. Veja o lado, por exemplo, o que vai acontecer. Se você não tem energia, logo você não tem petróleo, se você não tem petróleo, logo você não tem produção de alimentos, logo você não tem importação, logo você não tem energia para poder encher o combustível do carro, logo você não tem pesticida, logo você não produz alimento, logo você tem que logo os empresários protegem seus lucros, logo a população é demitida, logo não se tem dinheiro para poder comprar as coisas no mercado, logo a população vai para a rua, logo o Estado tem que pedir dinheiro para os bancos para poder praticar sua política assistencialista e logo o banco recusa-se a dar dinheiro porque o Estado está endividado até a garganta com os bancos. E é uma situação que vai levando um círculo vicioso. E quando vê-se que não, já está numa situação dessa. Nós já encontramos, porque hoje não é isso, não é mistério, meus camaradas. Qualquer crise econômicazinha você vê que a coisa fica feia lá na Europa. Em 2011, 2012, quando a crise do euro já estava realmente terrível. Você observa ali que tem-se todo um debate acerca do assistencialismo de Estado. E a população vai às ruas para poder ir contra a política de cortes desse assistencialismo. É uma coisa, e isso começa a ocorrer também aqui no Brasil. Mas eu não falarei sobre esse assunto agora, falarei mais tarde. Bom, mas meus camaradas, observando-se essa situação, você vê que a população não terá saída, se não buscar ou correr pelos seus direitos, entre aspas, inalieáveis, que são o direito de comer, de ter um teto e de poder, principalmente, viver dignamente, meus camaradas. Esse é um direito inalieável, pois as pessoas buscam, acima de tudo isso, viver dignamente. E aí você observa que tudo isso vem sendo preparado, vem sendo levado a cabo, todo esse plano, tudo isso com um único objetivo, meus camaradas, o ecumenismo, meus camaradas. Imaginem só que eles venham e digam para vocês o seguinte, meus camaradas, nós lutamos juntos, nós que somos uma nação cristã, a Europa e os Estados Unidos, nós lutamos juntos com o mesmo objetivo de destruir o inimigo islâmico, o infiel. Nós temos por si agora o compromisso de mantermos-nos juntos, formarmos uma união, formarmos o ecumenismo religioso, uma religião para o mundo, para que deixe de haver a guerra e venhamos a ter uma era de paz. É um plano realmente que vem sendo levado a cabo, meus camaradas, de uma forma realmente incrível e que as pessoas pouco se apercebem, meus camaradas. Esses são pequenos detalhes. Quando você coloca um vilão e você bota duas pessoas para poder bater um indivíduo, é com um objetivo, meus camaradas. Lembra-se lá na Segunda Guerra, quando fez a ONU, quem é que combateu junto? Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo, para quê? Para fundar uma organização mundial que viesse a garantir a paz. Mas na verdade era tudo de fachada. E a mesma coisa acontecerá com o ecumenismo, meus camaradas. Desde já eu vou agradecendo a vocês, meus camaradas, pela visualização deste vídeo. Já vou pedindo a vocês, desde já, para que compartilhem esse vídeo. Comentem se quiserem, entendeu? Deixe a sua opinião aí abaixo sobre o vídeo. E principalmente, falem sobre esse assunto com as demais pessoas que vocês virem. Divulguem esse assunto, porque é um assunto muito sério que merece ser debatido, meus camaradas, merece ser discutido sobre essa ótica de vista. Desde já agradeço a todos e fiquem com a paz do Pai. Muito obrigado.